Fala pessoal, meu nome é Gabriel. Eu vim aqui deixar meu depoimento sobre o curso Pontuação Score. Antigamente meu score era muito baixo, estava entre 150 a 200, eu não conseguia comprar nada no meu nome por causa do meu score baixo. Hoje, graças a Deus e graças ao Pontuação Score, com os ensinamentos que eles passam lá dentro do curso, eu consegui aumentar o meu score aí para, como vocês podem ver aí, ó, para 914, tá quase 1000 o meu score. Em apenas 7 dias eu consegui aumentar o meu score aplicando os ensinamentos do curso Pontuação Score. Graças a essa pontuação eu consegui financiar meu apartamento, né, que era um sonho meu, era um sonho de consumo meu. Então eu só tenho a agradecer ao Pontuação Score e ao trabalho deles aí, né? Eu estou muito feliz por essa conquista. Muito obrigado a toda a equipe da Pontuação Score. Em geral. E o estabelecimento religioso não difere em nada dessas outras medidas de restrição. E o segundo ponto é que a ANAJURE, que é a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, autora dessa ação, proposta que o ministro Cássio Nunes ficou como relator, já foi considerada como parte ilegítima em outro julgamento pelo Pleno do Supremo. Por isso, a decisão do ministro Cássio Nunes é considerada juridicamente frágil pelos pares e deve ser derrubada nessa audiência, nessa sessão do Supremo na próxima quarta-feira, né? Porque é o seguinte, como é que você vai liberar, então? Qual o critério para liberar a atividade religiosa e não liberar todo o resto? Trabalho, estudo, locomoção, etc. O que está em jogo aqui é que, no momento de pandemia, deve haver uma restrição de aglomerações e de mobilidade de pessoas em geral, né? Nas mais diferentes esferas. É uma questão de saúde por um curto período de tempo que você acaba tendo algumas liberdades restringidas. Eu falei mais cedo com o ministro Marco Aurélio e ele me disse o seguinte, não vejo porque, nesse mesmo sentido, não vejo por que liberar cultos e missas e não liberar outros segmentos. Rezar, nós podemos rezar no maior altar que temos em nossas vidas, que é o nosso lar. E mais outra coisa, que o próprio ministro Gilmar Mendes enfatiza na decisão dele. Ninguém está limitando a liberdade religiosa de ninguém. Todo mundo está livre para orar, para crer, para expressar sua fé, para manifestar a sua religiosidade. A única coisa que as pessoas estão proibidas de fazer por um curto período de tempo é aglomerar. Você não pode gerar aglomeração. Infelizmente, em templos, cultos e missas, você acaba muitas vezes gerando essa aglomeração. Não é uma questão de liberdade religiosa. Essa continua protegida pela Constituição. É uma questão de saúde, e saúde é um direito coletivo. Muito bem, Marcos Souza, eu quero saber sobre essa liberdade religiosa. Ela está assegurada nos dias atuais ou não? Paulo, não está. Eu quero começar lendo aqui a íntegra da Constituição. Artigo 5º, inciso 6. É inviolável, presta atenção nas palavras, tá? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Essas palavras aí, inviolável, assegurado, proteção, não estão na Constituição à toa. Elas foram escolhidas cuidadosamente porque têm um significado e elas precisam ser respeitadas. Toda ruptura constitucional, ela não ocorre de uma hora para outra. Ninguém chega e fala, isso aqui não vale mais nada, vamos agora reescrever tudo. Ela começa aos pouquinhos, com pequenos gestos. E no Brasil nós vemos vários desses gestos cotidianamente. Aliás, nem são mais tão pequenos assim, né? Nós vivemos hoje uma escalada de atentados às liberdades individuais. As liberdades sempre funcionam em sistema. Uma precisa da outra para funcionar. Aí caçam a liberdade de ir e vir. Você não pode sair de casa em determinado horário, né? O toque de recolher. Aí você não pode também ir a outra cidade, tem uma barreira sanitária, aí você não pode também ir à igreja, o Estado mandou fechar, aí caçam a liberdade de iniciativa econômica, mandam o comerciante fechar as portas, do outro comerciante, dono de mercado, mandam ele vender só o que o governador e o prefeito querem. Vocês lembram lá dos setores dos mercados fechados porque alguém decidiu que aquilo lá era perigoso? E aí caçam a sua liberdade também de comprar o que quiser. E assim vai. No Rio de Janeiro hoje, os pais não puderam mandar os filhos para a escola, para as escolas particulares, porque um juiz, no domingo à noite, decidiu que não podia. E a gente vai assistindo tudo isso passivamente. Isso é um absurdo. O presidente Mourão está certo. É diferente uma balada clandestina de uma igreja. A Amanda falou ali que não vê diferença alguma. Olha, eu frequento igreja, eu frequento missas e conheço também outras religiões. É muito diferente, Amanda, uma
balada clandestina, com palco, com música, com bebida alcoólica, com pessoas se esfregando uma na outra, do que uma igreja, que você tomando os cuidados, você fica distante um do outro, você tem a máscara ali assegurada, você exige o álcool em gel, então não dá para comparar as duas coisas. Perdão, é só você ver como funciona na prática um culto, uma missa e uma balada, para você saber que não dá para comparar as duas coisas. E outra coisa, a assistência espiritual é essencial para muitas pessoas enfrentarem a própria pandemia. E aí tem esses argumentos aí que até os ministros trouxeram, pode rezar de casa ou pode fazer virtual. Sim. Quem são as pessoas para julgar a fé das outras? Eu sou católico, por exemplo, viu, Amanda? E gosto de me comungar. Eu estou sendo impedido de professar a minha religião porque não posso comungar há algum tempo. E não só um pouco tempo, não. Tem mais de um mês que a gente está nessa e já estão avisando que vai continuar mais um pouco. Então nós temos que assegurar as liberdades de crença e de culto nesse país. Ok, Marcos, já vejo o Constantino aqui pedindo a palavra, em seguida eu passo para a Amanda. Vai lá, Constar. Pois é, eu vou pegar gancho nisso que o Mark disse, porque as medidas temporárias já duram, na verdade, um mês agora, mas é um ano. É um ano desse papo, né? E vai o quê? Mais um ano? Né? Até porque a vacina não é uma panaceia, pelo que estamos vendo em alguns lugares. Segundo lugar, né? O Marcos já disse, eu já tinha dito antes também, reza de casa não faz diferença, isso é na cabeça de um agnóstico, de um ateu ou de alguém que professa outra religião, no caso, o socialismo, essa ideologia iluminista. Né? O templo sagrado é parte do culto, de profissão de fé toda do crente, né? E tirar isso dele é tirar uma parte importante. Por outro aspecto que eu já disse também, quero repetir aqui, se não pode aglomerar, se o critério objetivo é esse, então pelo menos sejam coerentes e corajosos para decretar o fim de toda aglomeração. Não tem que ter transporte público mais. Por que pode ter lotação em trem, metrô e ônibus, mas não pode ir numa missa, onde você vai respeitar distanciamento e tudo mais? Outra coisa, né? O duplo padrão que chama atenção. Aqui mesmo nos Estados Unidos nós vimos pequenas reuniões de crentes, sinagogas fechadas e gerando muita reação, enquanto que aquela manifestação dos antifas, dos Black Lives Matter, eram apoiadas pela mídia. E depois produziam até estudos dizendo que não tinha aumentado a infecção. É o vírus ideológico. É uma piada de mau gosto, né? E o argumento que a Amanda usa, para mim, é o mais perigoso que existe. A saúde é um direito coletivo, portanto, justifica medidas autoritárias e, muitas vezes, inconstitucionais. Olha, muito cuidado. Em nome disso, é possível defender qualquer totalitarismo.